Podcast do Mais FC Porto, episódio 6, Nuno Sá, Pedro Ferreira e Daniel Moreira. Este é o nosso sexto episódio. Queremos novamente agradecer todo o feedback que tivemos nos episódios anteriores. As vossas reproduções são muito importantes para nós e todas as mensagens e sugestões dos mais portistas são sempre muito bem-vindas. Hoje connosco temos um convidado especial, Daniel Foltoura, sócio do Futebol Clube do Porto, de Vila Nova de Gaia, mas vive em Lisboa, locutor da rádio na RFM nas manhãs das 10 às 13 e comentador da Sport TV, também afeta ao Futebol Clube do Porto. É pai de uma menina, também sócia. Bem-vindo, Daniel. Obrigado por teres aceito o nosso convite e este desafio de participar no podcast do Mais FC Porto. A todos. Obrigado antes de mais pelo convite. É sempre fixe receber convites para falar de futebol e ainda para mais num podcast tão ilustre e com personagens tão ia dizer ilustres outra vez do universo portista, mas obrigado. Obrigado pelo convite e parabéns pelo vosso podcast, porque é sempre fixe haver mais espaços de opinião e mais espaços de portistas a falar nas redes sociais, fora às vezes da televisão e de outros sítios. É sempre fixe a partilha de opiniões e às vezes andar à procura de um podcast para ouvir sobre o nosso clube. É fixe ter opções para poder escolher. E obrigado e parabéns por estarem a fazer também este podcast. Obrigado, Daniel. Nesta edição, faremos aqui uma mini entrevista ao nosso convidado Daniel Foltoura. Vamos analisar o plantel fechado de 2025-2026 de futebol. Iremos analisar também a prestação dos internacionais nesta janela de paragem para seleções. Faremos a revisão da semana das restantes equipas e modalidades e a antecipação ao jogo frente ao Nacional da Madeira. Começando aqui por algumas perguntas ao nosso convidado, focadas acima de tudo no portismo. Daniel, se puderes partilhar connosco como é que começou, quando é que começou a tua ligação ao clube, ao Foco Porto, quem te incutiu, digamos assim, o portismo? Ah, Começa desde o berço. Acho que isto é uma coisa que nasce connosco, não é? Toda a gente acho que diz o mesmo. Bem, a minha família é uma família de portistas. O meu pai, a minha mãe, os meus avós não ligavam tanto, o meu avô materno mais um bocadinho, mas os meus tios maternos eram doidos, os dois, muito portistas, iam aos jogos, iam ao estádio, eram as prendas que me ofereciam a mim e à minha irmã nos aniversários eram coisas do Porto, pratozinhos com o símbolo do Porto, canecas do Porto, equipamentos. Eu e a minha irmã fomos os únicos sobrinhos durante muito tempo em que eles estavam solteiros, portanto nós éramos as mascotes deles, pá, andávamos com eles para todo lado e era sempre o Porto, o Porto, o Porto. A minha mãe também, adepta do Porto, agora um bocadinho mais fanática, porque como o filho volta e meia vai falar à televisão, ela vê mais, e agora pá, dou por mim com a minha mãe a ligar-me a dizer tu viste aquilo, e não sei o quê, e ela segue mais os jogos e tá muito atenta, o que é fixe, mas pá, os meus tios foram sem dúvida os impulsionadores e aqueles que meus tios levavam-me aos treinos. Eu cheguei a ir a ver treinos do Porto às Antas. Cheguei, curiosamente não fui ver os primeiros jogos com eles. E uma mágoa que eu tenho foi que o meu tio sempre me prometeu que me ia fazer sócio e nunca fez. E depois, entretanto, nasceram os meus primos, filhos dele, que são sócios há mais tempo do que eu, mas porque ele pôs logo os filhos de sócios. E, pá, e entretanto, eu só mais tarde é que me tornei sócio pelos meus meios. Aliás, uma das primeiras coisas que eu disse quando vim para Lisboa foi: a primeira coisa que eu vou fazer é tornar-me sócio do Porto. Não cumpri logo esse desejo, pá, esperei uns anos mais tarde. Depois, quando o meu sobrinho, que é também meu afilhado, foi batizado, eu disse: ok, neste dia então, filo a ele sócio do Porto e eu também, e ficámos os dois ligados ao clube nessa mesma data. E pronto, e neste momento lá está, não tenho nenhum tipo para me pagar as cotas, pago eu, mas pronto, era uma coisa
que andei alguns anos para fazer, mas pá, acho que sempre vi jogos, sempre gostei de seguir o clube. ehm, Pá, tenho uma coisa curiosa, porque tinha alguns amigos eh, benfiquistas e sportinguistas, e lembro-me perfeitamente de, durante as aulas, 12º ano, fazer uma espécie de trio de ataque à segunda-feira, porque estávamos na sala, estava eu, um benfiquista e um sportinguista, então nós fazíamos logo ali uma tertúlia, pá, que nos deu algumas dores de cabeça nas aulas de português no 12º ano, porque a professora passava-se, mas estávamos sempre a discutir futebol. Mas pronto, foi isso. Essa ligação vem pá, desde sempre. E lembro-me perfeitamente quando o Porto foi campeão europeu em 87. Eu tinha 5 anos. Pá, eu lembro-me de ser uma grande festa lá em casa e dos meus tios irem para os aliados e eu querer ir com eles e a minha mãe não deixar. A minha mãe, pá, acho que foi inteligente porque os meus tios iam, pá, ia ser o fim do mundo. Imagina dois solteiros campeões europeus pela primeira vez com um puto de 5 anos, pá, desconfio que ia ser muito complicado para a festa deles. Pá, e assim não os privei de irem à festa e de fazerem a festa toda, mas fiquei com essa mágoa de não ter ido para os aliados. A minha mãe não quis ir na altura. E, e pronto, das memórias assim, se calhar mais antigas que eu tenho, além dos quadros que eles tinham em casa, pá, com equipas do Porto, era na altura em que eles recortavam as cenas que vinham nos jornais e moldoravam e tinham lá a cena toda. E pá, isso é muito fixe. E são memórias que eu guardo. Principalmente de um dos meus tios que já não está cá, mas que tem os filhos que são pá, super fãs e super adeptos, mesmo à distância onde ele está na Suíça, um deles é super dragão e, pá, e é mesmo aquela, aquela ligação ao clube. Familiar portanto, pá, desde sempre, acho que estou ligado ao Porto e o Porto ligado a mim também. Há uma fatia aí da tua família muito ligada ao Sim. portismo e que tu acabas por também, desenvolver, até com a nova geração da tua família, não é? Ah pá, sim, e assim, a minha mulher também também é portista, o meu sogro é também, pá, portista desde sempre, com lugar anual, e ele diz-me sempre, eu se continuo, porque ele teve ali um interregno de sócio, e ele já é sócio desde os 4 anos, e ele, pá, já tem, não sei, 60 e muitos, 67. Mas houve ali uma altura, meia dúzia de anos, em que ele deixou de ser sócio. Lá estava, começou a namorar com a minha sogra, não quis pagar as cotas, precisava do dinheiro para outros mamos, não é? E, e parou. Ele disse: pá, porque se eu tivesse continuado, eu neste momento era tipo 2000. E é verdade, ele era tipo um sócio super antigo, porque com 67 anos, sócio desde os 4, pá, já tem aqui. E ele também, depois lá está, depois quando comecei a namorar com a minha mulher, depois esta coisa ainda se desenvolveu mais com o meu sogro, que é, pá, ele está sempre ligado. É e tudo, é futebol, é modalidades, vai ao estádio, vai ao pavilhão, está sempre ligado e, pá, e manda-me um monte de coisas e trocamos muitas opiniões, chateamos-nos às vezes. Este Natal, dois portistas chatearam-se por causa de divergências de opiniões, mas é engraçado, porque nós vivemos o clube intensamente e agora com ele acho que ainda comecei a viver mais as coisas. Pá, depois, claro, a minha filha nasceu e foi logo. A primeira roupa que a minha filha vestiu na maternidade foi um, aquelas roupinhas de bebés que estão à venda na loja do Foco do Porto. Comprei, ela vestiu. E o mais curioso é que ela nasceu na maternidade Alfredo da Costa, em pleno coração de Lisboa, e há sempre duas enfermeiras nos partos, uma que trata da mãe e outra que trata do bebé. A que trata da mãe era de Oliveira das Meias e era portista, e a que ficou a tratar da minha filha era de Gaia, como eu, e era portista. E pá, e esta conjugação cósmica, isto podia ser qualquer pessoa. As enfermeiras rodam, as equipas pá, são diversas. Foi às 3 a minha mulher entrou às 3 da manhã de um domingo para uma segunda, e as enfermeiras que calharam eram as duas portistas. Quando a minha filha nasceu, vestiu o fatinho e elas, ah, meu Deus, podemos pegar nela e mostrar na maternidade o que é bom, e não sei o quê. Pronto, andaram a mostrar com o fatinho do Futebol Clube do Porto, e pá, isso foi muito giro. Pronto, são coisas que às vezes tu não controlas e acontecem e tu pensas, uau, isto se calhar quer dizer, se calhar não quer dizer nada, mas se calhar quer dizer alguma coisa. E pronto, e depois ela não foi logo sócia desde o primeiro dia, mas aos 2 meses já era sócia. A primeira vez que fomos com ela ao Porto, fomos ao estádio
e pronto, e é mais uma sócia, vai continuar, e já grita Porto, e de repente tem estas coisas aqui em casa, não é? E pronto. E gosta de vestir o seu equipamento também, e, e pronto. Espero bem. A mãe volta e meia diz: tu vais ver que ainda te vai dar um desgosto. Não, espero bem que não, ah, porque eu quero que ela seja feliz, acima de tudo. Já vivo por ti, exatamente, e portanto ela está mais próxima de ser feliz sendo do Futebol Clube do Porto, Completamente, naturalmente, naturalmente. completamente. Hum, Peço para recordares talvez aqui um jogo que te ficou na memória, um jogador eventualmente que tenha ficado na memória. Pá, tanto. Olha, posso dizer que, sei lá, o Aloísio fica-me na memória porque era um grande jogador e porque consegui um autógrafo dele no McDonald's do Carrefour. Lembro-me perfeitamente. Pá, na altura o McDonald's abriu, era uma grande cena, foi o primeiro McDonald's em Gaia, foi o Carrefour, e era perto da minha casa. E lembro-me uma vez estar com os meus pais lá a jantar e vejo o Aloísio. Pá, ele foi super simpático, eu e a minha irmã fomos pedir autógrafo. E acho que ainda tenho esse autógrafo. Portanto, o Aloísio, além de ser um grande jogador, e era mesmo um senhor em campo, gostava muito do Costa Adinov, um jogador que me marcou muito e foi fixe ver que depois também tivemos outro argelino com o número 8 a jogar muito bem. Passado uns anos, o Brahimi, o Jardel, incontornável e um jogadorzaço com golos inacreditáveis e um dos melhores marcadores de sempre do Porto. E eu lembro, era muito fã do Vítor Bahia, enquanto jogador, pá, um guarda-redes também inacreditável. Eu às vezes quando jogava com amigos, às vezes ia à baliza e, pá, e pronto, tentava imitar o Vítor Bahia. Pá, mas depois tens muito o Deco, é inacreditável a jogar à bola. Há tantos jogadores tão bons. Nós tivemos o Falcão, sei lá, o Fernando Couto, o Jorge Costa. Gostava muito do Fernando Couto e do Jorge Costa. Era uma dupla, pá, ótima. Era uma cena. E depois o Fernando Couto fazia mortais. Era uou, era o maior. Pá, o João Pinto. Sei lá, é ingrato estar a dizer porque todos me marcaram de uma maneira ou de outra, às vezes alguns pelos piores motivos. Pá, mas há pelo menos dois jogos, não, eu tenho vários. Há um que me lembrei agora porque pá, ficou marcado, foi o jogo em que perdemos com o Arte Média 3-2. Fui com o meu pai ao estádio. Pá, que jogo inacreditável, que estupidez. Os golos foram todos atrás na baliza onde eu estava atrás. Saí de lá e disse, pá, eu não estou bem. E saí, fui para Vila Real ter com um amigo meu que morava lá. Entretanto, foi um aniversário de uma rapariga e depois eu comecei a namorar com essa rapariga. É que eu me lembro do jogo do Arte Média. Fui matar fui afogar as mágoas para o outro lado. Assim agridoce. E pá, sim, pronto, foi ali mixed feelings. Mas lembro-me de quando fomos campeões europeus em 2004, por uma razão. Eu estava na rádio, já trabalhava na Mega FM, na altura, Mega Hits, e eu fazia emissão das 8 à meia-noite. Vi o jogo na rádio, sozinho, sem ninguém. Pá, o pessoal estava todo em sítio, eu tinha que trabalhar e eu pensei, pá, isto. Eu eventualmente até poderia ter gravado esse programa para ver o jogo. Pá, acredito que o meu chefe me deixava fazer isso, mas eu disse, não, eu tenho que estar aqui porque se isto acontecer, nós vamos ser campeões da Europa e eu tenho que estar aqui. A verdade é que eu vi o jogo sozinho, grandes nervos, uma televisãozinha pequenina, dei chutes num puff que nós tínhamos lá, barrei e gritei o que foi. Quando acabou o jogo, eu abri o microfone e disse: Somos campeões europeus, parabéns, Futebol Clube do Porto. Lancei o hino, pá, e foi. Provavelmente não estava ninguém a ouvir àquela hora, porque estava tudo na loucura, mas passei o hino, pá, curti ali a cena. Depois saí, fui ter com os meus amigos, mas lembro-me disso. E uma das melhores memórias que eu tenho, e continuo a falar disto, foi depois do jogo, recebo uma chamada de um amigo meu. Olha, esse meu amigo com quem eu tinha tertulias no 12º ano, benfiquista. Ele estava em Gelsenkirchen porque ele estava em Erasmus, na Alemanha, e estava ali perto e foi lá. Ele liga-me aos gritos a dizer: Ganhamos! Ganhamos, somos campeões! O benfiquista a dizer isto. E até hoje eu guardo isto porque acima de tudo ele é português, ele estava fora, ele sentiu aquela cena mesmo de português e de uma equipa portuguesa a ganhar a Liga dos Campeões, coisa que ele nunca viu com o Benfica, porque ele tem a minha idade, não é? O Benfica foi em 1800 e qualquer coisa, mas a verdade é que
pá, lembro-me desse jogo com esse carinho especial por tudo isso. Pá, e foi um jogo mítico. E lembro-me do gol do Kelvin, precisamente onde eu estava. Estava na. Aquilo era a churrasqueira inglesa, agora é Novo Rumo, ali em Gaia, ali perto do Largo dos Aviadores, a ver o jogo. O Calvin Marca foi uma loucura e depois saí e fui fazer reportagem para o Enterro da Gata em Braga. Lembro-me disso, não sei porquê, mas foi assim. E sei lá, mas outros jogos, há tantos jogos que às vezes é difícil escolher, mas pá, esse da Liga dos Campeões foi mesmo muito mítico. E lembro-me do Pedro Emanuel a marcar o gol da Taça Intercontinental, porque o jogo foi de manhã, e eu estava no carro, lembro-me de ouvir na Antena 1 o relato, pá, e arrepiei-me. Estava a passar a Ponte do Freixo quando isso aconteceu. E quando o Pedro Emanuel marca e somos campeões do mundo também. Lembro-me, acho que foi o Fernando Eurico a relatar aquilo na Antena 1 e arrepiei-me todo. E ainda hoje ouço isso anos mais tarde e arrepia-me sempre. Também um outro grande momento, mesmo visto em vídeo, é um enorme Pá, momento do. Eu acho que o o olhar do olhar, Pedro Emanuel pá, para a câmara marca é também ali incrível. um Estou a olhar momento Matador, importante. aquela monocelha, aquela Exato. coisa a dizer, espera aí que já vais ver. Pá, foi muito bom. Foi Vamos muito bom. terminar. Meus caros, alguma questão que está de colocar aqui ao Daniel, Pedro, Nuno? Olá Daniel, olá Nuno, olá também ao Daniel Fontoura, boa noite a todos. É um gosto de estar aqui com o Daniel, uma voz conhecida a todos os esportistas e desde já agradecer a presença e também as palavras simpáticas que teve connosco no início. Eu tinha aqui uma pergunta relacionada com o 11, mas o Daniel ao bocado elencou aqui alguns jogadores, não conseguiu fazer aqui um 11, mas já deu aqui para perceber algumas preferências. Eu ia passar por fazer outra pergunta relacionado com o facto do Daniel ser portista, ser de Gaia e estar a viver em Lisboa, perceber como é que isso é num dia a dia de um portista, Hum. se consegues encontrar vários portistas. Já contaste a história do nascimento da tua filha, em que tiveste a felicidade de ter dois profissionais de saúde que no parto que eram do norte e que eram portistas, mas perceber como é que é o dia a dia de um portista de Gaia a viver em Lisboa, se é difícil, como é que é, porque curiosamente, pronto, é uma experiência que eu nunca tive, e pronto, tenho alguma curiosidade por Sim, perceber sim. como é que isso acontece. Olha, é fixe e começa a ser cada vez mais espetacular. Eh, Olha, para já temos finalmente uma loja do Porto em Lisboa. Começa logo por aí e finalmente, eu acho que era uma coisa inacreditável como é que não havia. O Porto é um clube tão grande, mas finalmente fizeram uma loja no Colombo. Vou lá várias vezes, sempre passo no Colombo, só para passar às vezes. Passa só para olhar e ver uma camisola ou outra. Mas finalmente isso. Eh, e digo-te, encontro muitos portistas em Lisboa. E isso é a coisa mais espetacular. É tu poderes cruzar-te com alguém que é do Futebol Clube do Porto. Lá está, como tenho uma exposição um bocadinho maior, às vezes as pessoas abordam-me e vêm dizer que são do Porto. Pá, eu moro por acaso moro na zona de Alvalade, da freguesia de Alvalade. Não tem nada a ver com o estádio, porque o estádio é no Lumiar, não tem nada a ver. Mas, e há aqui muitos portistas. Já fui abordado na rua, pá, uma vez, mesmo aqui ao lado de casa, fui abordado por um senhor, do nada, veio ter comigo e dizer: Olá, se calhar não tenho um destes. E mostra-me um porta-chaves do Madger, com o símbolo do Madger a marcar o golo de calcanhar. Uma cena, pá, uma relíquia. Aquilo eu não sei onde é que ele arranjou aquilo, não sei de que ano é que era, mas muito, muito fixe. E do nada abordou-me e disse-me isto. De volta e meia vejo muitas pessoas com camisolas do Porto. Cada vez mais em Lisboa há pessoas com camisola do Porto. Ainda há 2 semanas, um miúdo, devia ter para aí 9 anos, na rua, com os pais, camisola do Porto. Ahm, e vejo muitas pessoas, sapateiro aqui à beira da minha casa, a já é do Porto. Portanto, há cada vez mais e cada vez se mostram mais. Eu acho que as pessoas não têm aquela coisa de ai, não vou dizer nada, tenho pudor em andar com a camisola. Não, andam com a camisola na rua. Pá, e isso é espetacular e acho que quando são as vitórias aqui, e eu ouço, pá, já fui pelo menos algumas vezes para o Marquês, fazemos esse ritual, tudo bem, somos menos, mas o Porto é campeão,
vamos ao Marquês, até porque a Casa do Porto é na Avenida da República e, portanto, o Marquês é logo ali. E em 2020, Covid, fui para o Marquês, com máscara e éramos poucos e alguma distância de segurança. Fui para o Marquês. Em 2018, acho que foi nesse ano, estava num espetáculo no Tivoli e de repente acho que aquilo foi o Sporting empatou, houve assim uma cena qualquer e nós fomos logo campeões Sim. nessa semana, nesse dia. Eu saio do Tivoli, subo em direção ao Marquês, já estava lá uma senhora a vender cascóis e vamos embora. Comprei um cascol e fui ali para o Marquês. E há sempre ali um grupo de pessoas, pá, devemos ser para aí, sei lá, 2000. Nunca sou muito bom a fazer estas contas, mas sei lá, 1500, 2000 portistas que estão ali, fazemos a festa, vamos até à Casa do Porto, estamos ali, pá, e é fixe ver, e há muita gente, há imigrante como eu, há muita gente do Porto e muita gente de outros sítios do país, portista, que está cá a trabalhar em Lisboa, pá, e nessa altura o pessoal junta-se e estamos juntos, e há alguns grupos de WhatsApp de portistas em Lisboa e o pessoal vai falando e trocando opiniões e isso é fixe e cada vez mais as pessoas vão vivendo o seu portismo, e quando há aqui jogos perto, o pessoal também vai. Eu sinto que cada vez mais, eu estou cá desde 2010 e acho que tem vindo a evoluir e cada vez mais portistas em Lisboa e sem esse pudor de usar uma camisola. Quando é que foi? Pá, quando é que foi que nós perdemos? Pá, não me estou a lembrar agora do jogo. No ano passado nós perdemos vários jogos, pá, e foi muito triste e pronto, é o que é. Mas houve um dia, eu agora não posso precisar, eu tirei uma foto, em que nós perdemos um jogo, pá, e foi duro, não sei se foi contra o Benfica, pá, eu já não sei, se calhar acho que foi o jogo do Benfica, dos 4-1 em casa, acho que foi assim uma coisa, pá, eu estava mesmo na merda, não é? Mesmo, não há outra expressão, e estou na rua, estou a ir jantar, e está um puto com a camisola do Porto, no meio da rua, um miúdo, pá, sim, pai, 6, 7 anos, todo contente, com uma bandeira. Portanto, eu não sei se. Eu acho que ele foi ao estádio, portanto, aquilo foi no dia a seguir, portanto, ele lá deve ter ido ao estádio, não sei. Com uma bandeirinha de Porto com a camisola no meio da rua. E eu vi aquilo e pensei: o mundo não está perdido, respira fundo, aconteceu isto, mas siga para a frente que a vida vai melhorar. E passam estas pequenas coisas que às vezes vão acontecendo na nossa vida. Tu pensas, há aqui um sinal, ok, continua, vai forte e segue o teu caminho. Pá, claro que nunca pensei em mudar de clube, eu acho que é daquelas coisas que tu nunca pensas e tu podes. É inacreditável como tu até podes mudar mais depressa de partido político e de religião do que mudarás de clube. Acho que é uma cena eh, muito difícil. E atenção, eu conheço convertidos de benfiquistas que eram benfiquistas e que agora são portistas doentes. Tenho um grande amigo, que foi entrevistado até já no Porto Canal, até aos 14, 15 anos era benfiquista, veio uma vez ao Estádio do Dragão e disse: esqueçam, eu sou é daqui. Pá, e agora é doente. Um grande portista. Isso é sempre excelente ouvir e até diria que nós podemos confirmar que a nossa vida está a melhorar. Penso que isso é algo É pá, sim, notório. sim, sim. Nuno, gostarias de Sim. colocar aqui alguma questão para avançarmos para os nossos temas? Sim, Daniel, olá. Olá, Olá, Pedro Nuno. também. Bem-vindo, Daniel Fontoura. É um prazer ter-te aqui e faço minhas as palavras do Daniel e do Pedro. Quero-te agradecer também estes momentos nostálgicos que falaste, que nos apresentaste agora. Pá, eu a relembrar os jogadores que tu estavas a dizer e lembro-me de muito também, muitos dos que tu disseste, eu diria, praticamente todos, eram aqueles que eu também ia evidenciar, ou melhor, são aqueles que eu também me recordo com mais carinho que passaram pelo Porto. E eu tinha aqui uma questão, é mais uma provocação até, Hum. que é, tu disseste, e eu estou um bocadinho na tua situação, família de 100% portista, família da tua mulher 100% portista, tens uma filha pequena, e como é que tu coloca-te nesta posição? Que eu às vezes também me coloco. Como é que vai ser se um dia a tua filha chega à casa e diz: ó pai, este é o namorado, o marido, Ai, o futuro, o que é que seja, e ele é exatamente como tu, mas de outro clube. pá, assim, ela estando a crescer aqui em Lisboa, há mais probabilidade disso acontecer. Se bem que, como eu já disse, há muitos portistas aqui e pode ser que ela escolha bem. Ah, pá, não sei. Eu acho que tem que analisar isso. Isso é um passo cada vez. Das duas, uma. Ou fica
o acordo tácito de não falamos de futebol. E atenção, eu tenho amigos benfiquistas do Porto, que são muito portuenses e muito benfiquistas. Atenção, são defensores acérrimos da cidade do Porto e do norte do país e do... Lisboa só não é totalmente a arder porque tem o Estádio da Luz e eles gostam, mas tenho este tipo de amigos e com alguns não falo de futebol. Atenção, nós já chegámos a um ponto que é não falamos de futebol. Nós falamos de tudo na nossa vida, tudo e mais alguma coisa. São mesmo amigos muito íntimos e não falamos de bola, porque senão vai correr mal. Porque já correu noutras alturas e uma pessoa chateia-se e depois pronto, porque são muito acérrimos e levam isso muito, muito efusivos e muito a peito. E se acontecesse isso, provavelmente com a minha filha, provavelmente ficava ali um acordo de let's agree and disagree e não se fala. Com o meu sogro, que é portista, já chegou uma altura em que nós já não falávamos de futebol, porque havia ali cenas estúpidas. Eu não tenho problema com. Tipo, ele achava que era normal, e não sei, que era normal pessoas independentes emprestarem dinheiro a um clube. Isto é normal, é normal. O Povos dar 1 milhão a uma empresa como o Futebol Clube do Porto da dimensão, é normal. Um gajo adepto, um adepto. O Vilas Boas dá 500 mil, porque o Porto precisava. Pronto. Porque antigamente fazia-se assim. Pois está bem, mas antigamente não eram SADs, não era. O futebol não estava desta maneira, eram coisas completamente. Mas ele achava que. Pronto, então pegámos-nos por causa disso. E então chegou ali uma altura em que não falávamos. Então agora falamos do normal. E portanto acho que era por aí. Se não havia chatice. Então depois imagina, era para a minha filha, o pai de um lado e o namorado do outro, e depois ali aquele choque. Mais vale, olha, nessas alturas, amigo, vamos abrir esta garrafinha de vinho, vamos beber esta garrafinha e acabou-se a brincadeira. Falemos de outra coisa, há tanta coisa boa para falar e para discutir e pronto. Fala de política, fala de religião. Não, não, futebol isto também havia. Coisas muito pacíficas. Não, sei lá, fala de Cinema. música, Exato, cinema, música, vamos aqui cinema. discutir Sim. outra Da novela de coisa. ontem, do episódio da novela. Sim, olha, isso, aquela série tão boa, visto que ela morreu, uma coisa assim qualquer. Mas esquece. Isso preocupa-me muito. A minha mulher às vezes pica por causa do ela mudar de clube. Custa-me, não é? Se isso acontecesse, não quero. Bate na madeira, há aqui uma madeira, bate, mas custa-me, mas sei lá, arranjasse. Espero que não, que seja portista, que ela tenha a cabecinha para saber escolher. Espero eu. Faz parte da educação, Daniel. Isso é. Sim, mas depois lá está, mas depois há coisas que não podes, o coração, tu não É podes verdade. mudar e pronto, mas uma das maiores alegrias que ela me podia dar, assim como eu sei que a minha mulher deu uma grande alegria ao meu sogro por ter encontrado uma pessoa tão espetacular como eu sei. Naturalmente. Sei que, não é? Naturalmente, portanto, se eu fosse de outro clube, ele ia ficar muito mais triste. Provavelmente iria ser mais difícil falar sobre futebol. Meus caros, vamos avançar para os temas que temos em aberto. Eu penso que seria importante nesta pausa para seleções e o fecho do mercado a acontecer, podermos olhar para aquilo que é o plantel. Sugeria irmos por zonas de terreno, guarda-redes, defesa, meio campo e terreno mais avançado. O Futebol Clube do Porto registrou 11 entradas e 17 saídas, entre elas 5 empréstimos e 3 rescisões, já mais próximo do fim do mercado. Começaríamos, se calhar, aqui pela posição de guarda-redes. Os guarda-redes que temos a trabalhar com a equipa A: Cláudio Ramos, João Costa e Diogo Costa. Daniel, tua primeira visão em relação a esta posição, depois iremos também paulatinamente avançando no terreno. Eu acho que já achei no ano passado e acho outra vez este ano que uma das melhores contratações do Porto chama-se Diogo Costa. Só o facto de nós conseguirmos manter o guarda-redes é, é espetacular, para já, porque todos reconhecem que ele tem um nível mundial e pode estar em qualquer clube do mundo e conseguir segurar o Diogo. Já no ano passado foi bom e este ano também. E eu percebo que ele quer, se calhar, e merece, o Diogo merece
ir para outro clube, outros voos, ganhar ainda mais dinheiro, porque é um guarda-redes espetacular. Provavelmente vamos ver como é que corre esta época, mas está no top 3, está claramente. Não sei se não será o melhor guarda-redes que passou pela baliza do Porto. Claro que é sempre discutível, porque nós tivemos guarda-redes inacreditáveis como o Vítor Bahia, o Molinar Zico, o Elton, mas o Diogo é um excelente guarda-redes. E acho que ele ter ficado é um grande reforço e, e não é uma dor de cabeça. Não é que o Cláudio não cumpre, o Cláudio sim, ótimo guarda-redes também e excelente naquilo que tem feito ao longo dos anos no Porto, com a segurança que dá quando entra, o banco que faz, toda a gente reconhece que é um excelente jogador e é um bom homem para ter no balneário. E agora temos o Andorinha, pronto, que é mais um reforço, tem experiência. Se acontecer aqui qualquer coisa, e lá está, nós tínhamos sempre aquele peso de se o Diogo sai à última da hora, se nós não temos hipótese de reforçar, como é que isto fica? E acho que o Porto acalculou-se bem nesse sentido. E espero que tanto o Cláudio como o Andorinha tenham a oportunidade de jogar esta época, seja nas taças, seja pá, na Liga Europa, eventualmente, mas espero que tenham a oportunidade para jogar, porque acho que eles iam ficar contentes e acho que merecem. E ainda bem que continuamos com um bom grupo de guarda-redes para enfrentar uma época que é sempre complicada. Nuno, a tua visão em relação aqui aos guarda-redes que temos disponíveis para o Farioli? Eu acho que vai um bocadinho do que o Daniel disse, de que temos conseguido manter o Diogo. Ele é uma peça-chave na equipa, ainda para mais a jogar com os pés, que é uma tendência deste estilo de jogo de Farioli, que depende muito daquilo que o guarda-redes é capaz de fazer com os pés. E mostrou também, por exemplo, no jogo do Sporting, que é um guarda-redes que, se for preciso no último minuto fazer uma defesa que salva o jogo, ele faz. E eu acho que isso é muito importante por causa da segurança que também passa para o setor à frente, para a defesa. E acho também com a entrada do João, eu acho que é uma boa substituição face ao Samuel Portugal, porque é daqueles jogadores. Eu nunca vi o Samuel Portugal jogar, não faço a mínima ideia se ele é bom ou se ele é mau. Acho que nenhum de nós sabe. Ou seja, ou melhor, lembro-me de o ver jogar no Portimonense, mas mais do que isso, não. No Porto, não sei. Se calhar foi a camisola que pesou demais, ou se calhar foi outra coisa qualquer que pesou. Eh, no caso do Cláudio Ramos, acho que é sempre uma solução. Notou-se no Mundial de Clubes que ele é uma solução. Ele salvou-nos muitas vezes no Mundial de Clubes e não é o setor que me preocupa, garantidamente. Não é este setor que me preocupa, embora eu acho que estamos muito bem apetrechados. Comparativamente à época passada, é completamente diferente. Eu acredito que até comparativamente há 2 anos atrás estamos muito superiores, mas há ali um setor que depois mais à frente também vamos falar, que mete um bocadinho mais de medo. Exatamente, certamente vamos chegar lá, Pedro. A tua visão em relação à proteção da nossa baliza? Acho que o Daniel e o Nuno já disseram praticamente tudo. Foi muito importante a permanência do Diogo Costa, desde logo porque é um dos melhores guarda-redes do mundo e é um game changer, é um guarda-redes que garante pontos, que garante segurança. Desde logo a continuidade dele é uma grande notícia para o nosso clube. Falta agora a parte da renovação de contrato, muito importante. O Diogo termina o contrato a 2027, é muito importante fechar esse dossiê e claramente esta tem que ser a prioridade da SAD até ao final do ano, no que diz respeito à gestão do plantel, e acredito que os nossos responsáveis estarão cientes da importância disso e estarão a trabalhar nesse tema. Relativamente ao Andorinha, é um regresso ao clube, é um guarda-redes que transpira Porto. Basta ouvir o vídeo que o clube fez na sua apresentação. Se não viram, convido todos
todos a verem, são 15 minutos muito interessantes. Ver o Andorinha falar do Porto é algo mesmo muito bonito, muito, muito bom de ouvir. Vem ser aqui uma peça importante para o balneário, alguém que conhece a casa, conhece o clube, e acredito que poderá ter um papel muito importante nesse ponto de vista. Por último, o Cláudio é sempre uma grande segurança e um guarda-redes muito experiente, com qualidade. Cláudio, quando estava no Tondela, era um dos melhores guarda-redes do nosso campeonato, sem dúvida alguma. Claramente que num outro clube teria muito mais oportunidade para jogar e para brilhar. Decidiu estar no nosso clube, assumindo o papel de guarda-redes suplente, mas sempre que tem sido chamado a intervir, tem feito boas performances, tem garantido segurança. Foi guarda-redes de algumas finais de algumas competições que vencemos, a Taça de Portugal, a Taça da Liga. Foi chamado agora ao Mundial de Clubes devido à lesão do Diogo Costa. Teve excelentes exibições. Lembro do jogo com o Palmeiras, estava lá. Nós não perdemos graças ao Cláudio. O Cláudio fez uma exibição fantástica. Portanto, é sempre uma grande tranquilidade saber que, se eventualmente acontecer algum azar ao Diogo, temos o Cláudio para ser chamado e para lá estar, se assim for preciso. Esperamos que não, esperamos que nada aconteça ao Diogo, porque o Diogo é um grande guarda-redes, e qualquer guarda-redes que venha para o Futebol Clube do Porto vai ser suplente do Diogo Costa. É assim mesmo. Mas se eventualmente houver essa necessidade, temos lá guarda-redes capazes de dar resposta à altura dos pergaminhos do Porto. Exatamente, sem dúvida. Avançando para a defesa, e aqui pronto, vou incluir uma contratação de última hora, portanto, Jakub Kivior, o Jan Bednarek, foram contratações, também o Zaidu, o Neon Pérez, o Alberto Costa, o Dominique Prepic, o Martim Fernandes, o Francisco Moura e o Pedro Lima, que chegou por empréstimo do Wolverhampton. Daniel, a tua visão aqui em relação mais às opções que fomos ganhando com o mercado. Estamos a falar aqui de vários jogadores que chegaram à esquerda, para a direita, para o centro do terreno. Portanto, aqui com opções variadas para o Francisco Fariol. Sim, foi uma. A defesa no ano passado foi um dos setores mais preocupantes. Eh, Perdemos, perdemos jogos às vezes por erros estúpidos, intranquilidade, a falta de maturidade. E o mais engraçado é que percebe-se agora, por exemplo, que o Neon Pérez não é assim tão mau como foi no ano passado. Ainda não é um jogador, uou, mas não é assim tão mau. Só que às vezes quem tens ao lado e a dinâmica da equipa faz-te ser melhor ou pior jogador. Acho que o Porto se reforçou bem. Pá, gostei de ver o Bednarek, os primeiros jogos. Acho que tem estado bem, mesmo contra o Sporting, enterrou ali numa situação, mas tentou resolver, e acho que tem estofo. É aquela liderança que falta às vezes às defesas, é a experiência, é aquela voz de comando, e acho que, pá, acho que o Porto escolheu bem. Um, Ainda não, o Pripic ainda não me convenceu a 100%, e já vi muitos comentários a dizer uau e não sei o quê. Ainda não sei se será assim tão wow como dizem, e como eu espero que ele seja, e espero estar enganado, mas acho que ainda precisa ali de mais um tempinho a entrosar-se com a equipa, a perceber o que é que a equipa quer. Às vezes percebo a cena de pegar na bola e bora subir, mas calma, porque também tens de defender. Mas acho que o Porto reforçou bem. Pá, o Alberto Costa tem estado a corresponder, e sinceramente saímos a ganhar em relação ao João Mário. E atenção, eu acho que o João Mário é bom jogador. Não acho que seja um excelente defesa, é bom jogador, e acho que o próprio João Mário precisava, se calhar, disto na vida dele. Ir para outro clube, ir para um sítio onde se calhar não o conhecem tão bem, começar a brilhar, começar do zero. Acho que também foi bom para ele sair, e para nós acho que foi um grande negócio. Vender o João Mário, trazer o Alberto Costa, e pá, ter um jogador que acho que vai rentabilizar muito mais do que o João Mário poderia dar. Acho que foi uma excelente jogada. Acho que agora o Kivior, estou também muito curioso. Lá está, vi uns vídeos e umas coisas e penso, uau,
mas os vídeos só mostram as partes boas. Mas termos ali, lá está, ele conhece o Bednarek, jogam juntos na Polónia, acho que pode ser uma mais-valia e tem essa vantagem de poder fazer lateral esquerdo e central pelo lado esquerdo. Acho que pode acrescentar ali. É sempre melhor ter do que não ter, e acho que ele pode acrescentar e pode ser opção. Quando o Zaidu ou o Francisco Moura estiverem lesionados, ou quando alguém no centro da defesa estiver lesionado. Estou curioso para perceber o que é que vai acontecer agora no próximo jogo, porque não temos Martim e não temos Alberto Costa. Não sei se ele vai adaptar alguém ali. E lá está, e não temos o Zé Pedro, que fez essa posição algumas vezes também quando foi preciso substituir. Portanto, tentar perceber o que é que vai acontecer ali, se vem alguém da equipa B, ou se vai o Neumann Pérez fazer esse lado e o Benarek jogar ali ao meio e depois o Kivior, não sei, há aqui várias nuances, mas acho que o Porto está bem, fechou-se bem na defesa. E agora esperar que haja aquele entrosamento entre todos os jogadores e que as coisas comecem a ficar mais oleadas. Eu acho que Farioli privilegia, lá está, italiano, privilegia a defesa e, portanto, uma boa defesa garante um bom ataque depois, porque as coisas consolidam-se e gosta de jogar de trás para a frente. Eu acho que para já está a correr bem, mas eu também não quero estar já a embandeirar em arco e achar que uou, é tudo muito espetacular, porque fiquei escaldado nas últimas épocas e ainda estou, pá, ainda é um stress pós-traumático, ainda estou com isso. Esta sinergia polaca pode ter algum potencial. Pedro, a Sim. tua visão em relação às opções que o Farioli tem para compor o seu quarteto defensivo? Sim, na defesa vimos uma revolução nos centrais, praticamente. Salvou-se o Neumann Pérez, continuou no plantel. Tivemos o Marcano, que se reformou, a saída também do Zé Pedro, a venda do Otávio e a chegada aqui de dois centrais polacos, dois jogadores titulares da seleção polaca, dois jogadores com experiência de Premier League, o que via ainda a um nível mais alto, a jogar para ganhar, para jogar a Liga dos Campeões, um jogador com experiência nesse nível, e a entrada do Perpites, que é um jogador bastante jovem, ainda sub-21, também com um custo mais baixo relativamente àquilo que foi a contratação dos centrais polacos, uma aposta mais de futuro, mas que pareceu-nos aqui dar também aqui algumas garantias. Eu também estou um bocadinho como o Daniel, eu do que vi do Perpites gostei, mas acho que está a ser um bocadinho overrated, sinceramente. Os comentários acho que estão a ser um bocadinho elogiosos demais para aquilo que o Perpitos mostrou realmente, na minha opinião, independentemente de nós valorizarmos a atitude, a forma dele entrar em campo, aquelas entradas dele em campo dá para assustar os pontas de lança dos adversários, mas acho que é preciso um bocadinho mais, mas também é normal que isso também aconteça. Ele ainda é jovem, um jogador que veio de uma liga croata, que pronto, não é uma liga top europeia, jogava no Hajduk Split, que é uma equipa do nível baixo do futebol europeu, está aqui agora a um nível mais alto, terá esse tempo de adaptação naturalmente. Relativamente aos laterais, tivemos a troca do Alberto pelo João Mário, acho que é uma troca que nos favorece, do meu ponto de vista. Acho que o Alberto Costa, para além de mais jovem, parece-me ser melhor lateral direito do que o João Mário. Acho que o João Mário, eh, naquela posição, sinceramente, acho que já te deu o que tinha a dar. Acho que era aquele jogador que nós conhecíamos, às vezes com altos, outras vezes com baixos, mas que não iria dar muito mais do que aquilo que nós vimos. Estou curioso para perceber o que é que o Farioli vai montar da defesa quando finalmente tiver todos os jogadores disponíveis. Infelizmente, em nenhum momento isso aconteceu. O Moura começou a pré-época lesionado, recuperou, magoou-se o Martim, agora estamos com o Alberto também lesionado. Estou curioso para perceber quando todos os jogadores estiverem aptos, o que é que o Farioli vai fazer na defesa. Se vamos ter uma dupla polaca no centro, com o Alberto de um lado e o Moura do outro, se vamos ter um Kivior a jogar pela esquerda. Estou curioso para perceber o que é que o Farioli vai fazer.
pronto, uma palavra também para o Zaidu, não esquecer, já que foi aqui falado, é sempre aquele jogador que, que também nos garante essa segurança. Foi obrigado a jogar, foi chamado a intervir no início da época, fruto das lesões e tem cumprido. Entrou muito bem em Barcelos, fez um excelente jogo, em Alvalade também, esteve bastante bem quando entrou a meio da segunda parte para render o Moura. Não esquecer o Zaidu, que é um resistente neste plantel do Futebol Clube do Porto. Estou curioso para perceber o que é que o Farioli vai fazer quando tiver todos os jogadores disponíveis. Esperemos que isso aconteça com brevidade. Infelizmente parece que está difícil, mas era bom conseguir ter toda a gente disponível o mais rápido possível. Farioli vai acumulando aqui e ali uma outra complicação para construir o 11. Pronto, e na defesa, de facto, neste momento não foge à regra, digamos assim. Nuno, a tua visão em relação à possibilidade do quarteto defensivo para os próximos jogos e se calhar também para ao longo da época? Eu acho, perdão, eu não consigo arriscar um quarteto. Quer dizer, consigo garantir quase o Bednarek, o Alberto Costa. Agora os outros não consigo garantir. Não sei se será o Neumann, será o Kiwior, com o Moura à esquerda. Lá está. É preciso ter mais regularidade para conseguirmos compreender quem é que vai ser os nossos jogadores do quarteto defensivo. Eu acho é que no meio da lástima que foi o ano passado, que a palavra é esta, uma lástima, a defesa até foi aquele setor que eu considero que foi o melhor, porque na realidade, se nós tirarmos aqueles 2 jogos do Benfica que são considerados outliers, são completamente fora do comum, nós éramos a melhor defesa do campeonato, apesar de tudo. Nós tínhamos, só naquele jogo foram 8 golos que nós sofremos, e retirando esse jogo, pá, nem colocasse dois golos em cada jogo, éramos a melhor defesa do campeonato. Acho é que nós tínhamos soluções, mas agora temos soluções e temos qualidade, que é uma coisa que não havia o ano passado. Nós andávamos ali meios perdidos, e eu gostei muito concordo a 100% com o que o Pedro disse, e gostei muito do que o Daniel também disse relativamente ao Neumann Pérez. O Neumann Pérez, o ano passado, o parceiro dele era o Marcano, onde também se notou uma melhoria quando ele jogou, mas muitas vezes foi o Zé Pedro, outras vezes foi o Otávio, e faltava ali uma voz que prendesse o Neumann Pérez, da mesma forma que o Pep também prendeu o Otávio, porque eu lembro quando o Otávio chegou ao Porto, aquele jogo que ele faz com o Nacional, com o Arsenal, é um jogo incrível. Aquilo era o melhor central do mundo. Já tínhamos aqui uma pérola, só que depois não se tornou na segunda época, muito provavelmente por não ter um Bednarek ao lado. Eu tenho pena, por acaso, de não ter visto o Otávio com o Bednarek, mas também pelo que está acontecendo no Otávio nos últimos jogos também não tem sido grande coisa. Por isso, acho que a equipa, do ponto de vista defensivo, está muito bem. Exato, a ver-se que, all in all, acabou por ser uma decisão positiva transferir o Otávio para Paris. Pá, Olhando sim, mais para a frente, e deixa-me dizer, pá, força. aquele jogo acho que foi com o Rio Ave, com o Otávio, não foi com o Rio Ave, que a gente enterrou Foi. daqui até, pá, por favor, Era só a bola passar ao meio campo, que já, pá, já era um problema. aquilo não é de jogador, pá, eu não sei, repara, parou-lhe a ginga, meu, eu não sei o que é que, percebes, e tenho alguma dificuldade, um jogador que faz erros desses, pá, como é que depois tu podes achar que ele é, não, porque nunca vais ter confiança, porque a qualquer momento, Sim, sim. para-lhe o cérebro e pum, acontece. E eu acho que foi a melhor coisinha que nós fizemos foi vender o Otávio. Eu acho que ele não fez assim tanto fit com o clube como nós achávamos que ele ia fazer, porque não é só dar uns chutes na bola. Eu acho que ele pá, ficou muito aquém. Podia ter sido, e se calhar, olha, boa sorte, saudinha, vai, mas ainda bem que vendemos o Otávio, mesmo. Sim, acaba por parecer ser a decisão mais interessante para nós, até como um encaixe financeiro interessante. Olhando para o miolo do terreno, também algumas mudanças aqui e ali, portanto, Stefano Eustáquio, Victor Frohold, Gabri Veiga, Pablo Rosário, Ala Varela, Tomás Pérez e Rodrigo Mora. Daniel, aqui uma outra contratação importante, eu penso que o Gabri Veiga podemos considerar também como contratação, ele esteve no Mundial de Clubes, mas chega Sim. aqui ao plantel do Futebol Clube do Porto como um jogador relativamente recente. Pablo Rosário que acabou por entrar frente ao Sporting. Um, Tendo em conta a estrutura que o Fabrioli para já tem privilegiado, ou seja, de um meio campo de 3, com um trinco de jogadores um bocadinho mais à frente, as opções aqui parecem ser interessantes, pelo menos para já.
onde, pelo menos, as lesões ainda não afetaram tanto como em outros setores do terreno. Para já, quer dizer, o Gabriel Veiga já esteve agora parado, não é? Mas eu acho que é uma posição, curiosamente, falta aí o Ala Varela também, também está nesse triângulo. É uma posição, o meio campo, acho que nós estamos super bem servidos. E claro, é quase impossível não dizer que Froholt foi das melhores contratações que fizemos. Toda a gente fica encantada com o homem a chegar à bola. Ele pá, é inacreditável. Espero que dure muito tempo assim neste nível e neste ritmo, porque não vai ser fácil, porque andar a correr desta maneira e jogar o que ele tem jogado durante uma época inteira não vai ser fácil. Mas por isso é que todos os jogadores vão ser importantes e por isso é que ainda bem que o Mora ficou, porque eu acho que o Mora vai ser importante e falou-se muito disto. Eu concordo que não há lugares cativos e o Mora, sim, safou-nos muitas vezes no ano passado, mas o nível do ano passado era fraquíssimo. Portanto, se o Mora for jogar para o Canidelo, também é o melhor jogador e tem que jogar sempre. Ótimo. E o Porto do ano passado pareceu o Canidelo. Quer dizer, não está aqui em causa a qualidade do jogador, porque o Mora é um jogadorzaço. Ainda hoje, a seleção sub-21, não é? Pá, é inquestionável. Agora, quando tu puxas um bocadinho mais a qualidade, quando tu tens ao lado jogadores que também têm pezinhos e também sabem jogar a bola, pá, se calhar aí tens de dar um bocadinho mais. E eu acho que é isso que o Mora vai ganhar este ano. E atenção, se Sérgio Conceição tivesse este plantel, com estes jogadores, com este rendimento, o Mora provavelmente só jogava em maio, porque andava a ter que fazer aquele caminho das pedras. Não esquecer que Vitinha foi suplente de Bruno Costa quando começou a época, ok? Porque exigência na altura de Sérgio Conceição era jogador que vem atrás, que recupera, que corre, que dá tudo, não fica só à espera da bola e faz a tua magia. Eu acho que é isso que o Mora tem de aprender, é dar um salto para esse nível, porque toda a gente tem a ganhar, a equipa tem a ganhar e ele tem a ganhar com isso. Se o Mora for mais físico, mais capaz de recuperar, que tem feito agora nestes jogos, e viu-se contra o Sporting, correu muito, chegou ali aos 60 e tal minutos, já não deu mais, mas fez, e é isso que o Farioli quer, meu menino, sim senhor, cumpriste, bora lá para a próxima fase 70, para a próxima fase 80, para a próxima fase 90, a este ritmo e a este nível. Coisa que o Froholt consegue fazer, né? Sempre roda no ar, sempre lá em cima no headline, e embora vai ter de aprender a fazer, e com as qualidades dele, vai ser um super jogador. Se ele quiser, pode ser, lá está, pode estar a um nível de um Vitinha e de um João Neves, que estão e que aprenderam o ritmo que era preciso, e eu acho que nós temos opções, e lá está. Eu não sei o que aconteceu ao Varela este ano, mas também quero aquilo que ele andou a tomar, porque está inacreditável, está provavelmente o melhor Varela desde que chegou ao Porto, e lá está, quando tens bons jogadores ao teu lado, isso ajuda-te a ser melhor jogador também. E ele tem bons jogadores ao lado dele, a competição é saudável, a concorrência ajuda-te a melhorar e a crescer, e o Gabriel Veiga, apesar de ter vindo lá das Arábias, ele não desaprendeu de jogar a bola, ele sabe, é só dizer, meu menino, agora vais fazer isto, vais jogar, e ele encaixar aquilo e começar a jogar. Eu acredito até que o Eustáquio vai ser importante nesta época, e fiquei até contente que ele tenha ficado no Porto, porque eu acho que ele é um jogador, não é um virtuoso, mas é um jogador importante. É combativo, está ali na raça, vai às bolas, não se esconde. E eu acho que é importante termos um jogador assim também ali no meio campo. Acho que temos opções e isso é espetacular. Estava a ver quem é que me faltava mais ali no meio campo. Eu penso talvez uma Temos palavra jogado. para o Pablo Rosário, que O acabou Pablo! por entrar no Sporting e acabou por ser uma decisão em que foi Pablo Rosário em vez de Eustáquio, curiosamente. Sim, Num mas aí primeiro ele tem a momento. vantagem de ter já trabalhado com o Farioli e ele conhecer o jogador muito bem, de saber as qualidades do jogador, acredito eu, ter sido um pedido do Farioli, o Pablo Rosário, ou pelo menos estando em cima da mesa, ele se calhar decidiu por ele. E eu percebo a teoria, e atenção,
e respeito e aceito a teoria. O jogador chega, tem período de adaptação. Percebe isso tudo, principalmente quando vens de outro campeonato, quando vens às vezes da América do Sul, ritmos diferentes. Só que há uma coisa: quem é bom jogador e quem sabe jogar a bola, tanto joga aqui como joga noutro campeonato. E tanto entra agora como entra passados de 2 meses. O Pablo Rosário é bom jogador, conhece o treinador, ele diz-lhe: vais fazer isto. Provavelmente já jogou neste sistema tático na outra equipa do Farioli. Olha, lembras-te, Zé, lembras-te que nós fazíamos ali? Pronto, vai fazer igual. Quando aguenta 20 minutos a fazer isto, tal, tal, tal. E ele chega lá, é bom jogador, tem pezinhos e faz. E pronto. Ficamos surpreendidos nós porque não conhecemos o jogador e não sabemos o que é que ele vale e de repente, oh meu Deus, mas não é o primeiro caso de jogador que entra num clássico, às vezes alguns até entraram de início, que entra num clássico e joga como se já jogasse há muitos anos. E portanto, boas indicações, mais um jogador para reforçar o meio campo, Varela põe-te a toques porque, e pá, isso é ótimo, são daquelas boas dores de cabeça que os treinadores gostam de ter. Espero eu que gostem de ter, mas que os adeptos gostam, e era uma coisa que o Porto não tinha ano passado: banco, banco e bom, porque banco mau, né? Já temos o Vesa lá, o que era aquilo. Portanto, pá, banco bom, teres opções, olhares para o lado e dizeres: ok, eu posso fazer alguma coisa com os que estão aqui e eles vão acrescentar. Como dizia o Sérgio Conceição, são os reforços que entram do banco. E tu, efetivamente, este ano tens reforços. Sem dúvida. Eu apenas gostava de deixar aqui uma mensagem para o Rodrigo Mora, se ele por acaso nos estiver a ouvir, Claro. que se ele pensar alguma vez em jogar no Canidelo, ele é muito bem-vindo aqui. Como canidelense, acho que ele pode perfeitamente jogar aqui, até porque a relva é boa, não tem Está problemas nenhum. ótimo, pá, Tá está um ótimo. grande estádio, meu, está incrível. Exatamente. Nuno, a tua visão em relação aqui ao miolo, normalmente lá está um meio campo 3, logo desde o início vimos esse perfil, e aqui na minha perspectiva também com opções interessantes para o Farioli poder gerir durante a temporada. Eu acho que fundamentalmente é isto que o Daniel disse. Nós temos opções no banco que fazem a diferença. Porque o ano passado nós terminamos a época, e se eu não estou enganado, foi com o Gruitch, com o Varela, não era este Varela, era outro Varela, que andava aí, com o Eustáquio, com o André Franco, com o Favieira e com o Rodrigo Mora. Acho que não estou a esquecer de ninguém. Mas eram estas opções que nós tínhamos. E o Tomás E Pérez? Tomás Pérez, sim, mas o Tomás Pérez também acaba. A partir de janeiro, Sim, a partir de janeiro, mas acabo por não considerar tanto, porque ele também não foi grande opção. Como também não foi, não está a ser agora, mas bem lembrado, Pedro. Não está a ser e nem na B. E nem na B. tem Vai estado entrando, a vai fazer. saindo, vai entrando, vai saindo. E nós olhamos para estes jogadores, e o ano passado jogava maioritariamente o Varela, na segunda metade do ano, o Varela, o Eustáquio, o Favieira e o Mora. E se fosse preciso mudar alguma coisa, nós olhávamos para o banco e dizia: epá, vai ser mais do mesmo. Não adianta fazer uma substituição aqui. Mas vamos ter um central avançado, vamos ter um central no meio campo, porque se nós trocarmos o Favieira pelo Franco, vai dar o mesmo. Se trocarmos o Mora cansado pelo Franco ou trocarmos o Varela pelo Gruitch, vai dar o mesmo. E o jogo nunca saiu daquilo que estava a dar. Agora é diferente. Agora nós temos soluções no banco, jogadores que trazem coisas diferentes, e acima de tudo não temos um número tão grande de jogadores como opção, se calhar, pois agora se formos buscar tudo para trás, com o Nico Gonzalez, por aí fora, mas temos um grupo muito mais saliente, como se costuma dizer, porque nós sabemos o que é que cada peça dá e o que é que cada peça pode trazer em qualquer momento do jogo. Por isso é que disseste muito bem, o Pablo Rosário foi opção em vez do Eustáquio. Porquê? Porque o jogo estava ali a pedir a alguém que metesse o pé em cima do meio campo de Sporting que estava a crescer. Quando ele deixa o trincão para o meio campo. Ele, a partir do momento que mete o Pablo Rosário, o meio campo de Sporting acabou. E era um jogador, não era e ultimamente quem tinha entrado era o Eustáquio, nos jogos anteriores. Pá, por isso é que eu acho que aqui há opções diferentes e há opções válidas para cada momento do jogo. E acho que aqui, no meu campo, para mim foi o grande upgrade da época. Mas olha que eu não sei se também a questão de ser fator surpresa não pesou, porque o Sporting não conhece o Pablo Rosário, o Sporting conhece o Eustáquio, o Rui Faz Borges sentido. conhece o Eustáquio, estudou o Eustáquio, estudou todos os outros, não é? E os próprios jogadores do Sporting, é o Eustáquio, já sei, vai fazer isto. Pablo Rosário, quem é este gajo? O que é que ele faz? Não sei, fomos apanhados aqui de surpresa, e eu acho que esse fator surpresa também pode ser ali aquele fator diferenciador do olho para o banco. Que é que eu meto? Espera aí, se eu meter o Pablo e estes gajos não percebem nada disto e vão ficar às aranhas. E foi um bocado o que aconteceu. Aliás,
pegando nisso, tu tens o exemplo do gol do William, que se ele cruza a bola para a área, estava o Pablo Rosário que tinha fugido completamente à marcação do Yeah, Yulman, porque o Yulman pensava que ele ia por um lado, ele foi yeah, pelo outro, e estava completamente sozinho na linha de penalti. A bola entrou e foi um golão. Mas se ele cruzar a bola, o Pablo Rosário metia lá dentro. Estava completamente sozinho. Porquê? Porque é ninguém o isso. acompanhou. Sim, não sabe o tipo de movimentações que ele faz, não sabe o que é que. Pronto, e acho que isso também foi um lado a favor da entrada do Pablo Rosário. Pedro, a tua visão em relação às opções que Farioli tem para gerir o meio-campo ao longo da época? Eu não tenho muito mais a acrescentar àquilo que o Daniel e o Nuno disseram. Eles falaram muito bem. Claramente temos aqui um leque de opções que nos permite coisas diferentes e qualidade, que era algo que no leque que tínhamos o ano passado escasseava, de facto, principalmente quando olhávamos para o banco de suplentes e quando era preciso dar coisas diferentes ao jogo, era difícil conseguir isso. Eu destacava o Froholt, acho que é impossível não o fazer. Acho que o Vítor é um jogador fantástico. Foi titular ontem a primeira vez pela seleção da Dinamarca, numa vitória na Grécia, em Atenas, sempre num campo difícil, contra uma seleção interessante. O Vítor é claramente, parece-me a mim, a grande contratação do Porto 25-26. É um jogador box-to-box, antiga, faz lembrar outros grandes jogadores que nós tivemos. Está em todo o lado, corre quilómetros, é mesmo impressionante, dá mesmo gosto de vê-lo jogar e era impossível não o destacar ao falar do nosso miolo. Relativamente ali à posição do 6, o Alavarela está claramente melhor do que o ano passado e do que alguma vez o vimos, já referi isso em episódios anteriores. É o melhor Varela no Porto, sem dúvida alguma, e isso é muito importante. E agora tenho aqui a concorrência do Pablo Rosário, que parece-me ser um jogador muito interessante. Eu não o conhecia, vi-o jogar em Alvalade e gostei muito. E para além daquilo que vi, gostei, dá para perceber também que o Pablo tanto pode ser opção para a posição número 6 como também para a posição número 8. Ele entrou para a frente, jogou, cumpriu, mas pelo que eu percebi, a posição natural dele é a do Alavarela, portanto é ali jogar à frente da defesa. E é muito importante termos estes jogadores que conseguem dar coisas diferentes à equipa e sempre que o jogo pede algo diferente ou o adversário pede algo diferente, termos essa capacidade de adaptação. Depois, olhando aqui para a parte mais ofensiva, pronto, já escalpelizamos a situação do Rodrigo Moura. O Rodrigo tem sido suplente do Gabri Veiga. É uma situação que se percebe pela dinâmica da equipa, pelas ideias de Farioli. Acho que o Farioli já explicou isso bem. Nós olhamos para a equipa a jogar e acho que todos percebemos porque é que isso acontece. O Rodrigo foi chamado a titular em Alvalade, fruto da lesão do Gabri, cumpriu, lutou, jogou, foi para o banco, apoiou a equipa, festejou, ficou connosco, fantástico, é um grande jogador, é um grande talento, vai dar muito esta época ao Porto e esperemos ter aqui uma competição saudável entre os dois. Acho que todos temos a ganhar com isso. O Gabi também é um excelente jogador, o Gabi já o conhecia desde o tempo do Celta de Vigo, fez uma época fantástica. Foi uma surpresa ter ido para a Arábia Saudita, mas são coisas do futebol atual, são coisas que acontecem. Vamos vendo agora cada vez mais jogadores em idade jovem ir para a Arábia. Até o próprio Rodrigo teve em risco de ver isso acontecer. Vimos agora o Roger do Braga, que hoje marcou assistido pelo Rodrigo no sub-21. Voltou para o futebol europeu e voltou para o sítio certo, para o Porto. Foi uma boa escolha para ele. Portanto, vamos ter aqui uma excelente competição entre o Gabriel e o Rodrigo. São dois excelentes jogadores, são dois grandes jogadores, e acho que só temos todos a ganhar em ter este leque de jogadores para o meio campo. Uma última palavra para o Eustáquio, que fica connosco mais uma época, um jogador experiente, um jogador que já é da casa. Acho que é um jogador que nos pode dar aqui também garantias. Quando entrar vai cumprir, é um jogador que tem muitos jogos com a nossa camisola vestida, foi importante num passado recente do Futebol Clube do Porto, é um jogador internacional pelo Canadá, é um jogador com muitos jogos de competições internacionais. É bom continuar com o Eustáquio connosco, agora se calhar num papel um bocadinho diferente daquele que ele teve nas últimas épocas, mas acho que cada jogador saberá interpretar o seu papel. É algo que também o Farioli
saberá incutir nos jogadores, porque há aqui jogadores, desde logo o Rodrigo Mora, também o Eustáquio, que se calhar vão ter um papel diferente com aqueles que tiveram recentemente, mas estarão com certeza prontos para o interpretar da melhor forma. Exatamente. E aqui também para um trio de ataque, para completar o nosso 11, as possibilidades do William Gomes, o Samu, o PP, o Borja Sainz, o Luke de Jong e o Denis Gol. Daniel, aquilo que possa ser a tua visão do nosso trio de ataque, eu dou uma opinião pessoal, eu acho que o Rodrigo Mora também poderá contribuir aqui para a seleção do Farioli, mas por favor partilha connosco a tua visão em relação ao ataque do Futebol Clube do Porto. Sim, eu acho que sim, acho que o Mora também pode jogar aí à frente, se for necessário, e eu acho que o Farioli até disse, ou quis dar a entender que ele até ponta de lança poderia jogar, ou seja, um bocadinho mais à frente, ser um ataque móvel. Pá, Ele eu hoje acho marcou de que. cabeça no Sub-21, desculpa Pois interromper, foi, Daniel. meu. Por cá não, Hoje marcou de cabeça e foi à bom ponta gol, de meu. lança. Kenda, bom centro do Kenda e bom gol de cabeça. Portanto, mas lá está, ele apareceu ali numa zona. E repara, quem é que eles têm? O Sub-21 estava a jogar, era o Kenda, era o Roger e era o Mora, que estavam na frente. E era o Gustavo Varela, avançado do Ok. Gil Vicente, Sim, emprestado. era Pronto, mas mais uma repara, dupla atacante, talvez, até o Mora sim, e... mas se esses avançados ou se esse ponta de lança por acaso for para o mala, quem é que entra no meio? Pá, eu acho que eles podem. Acho que aí não. Esta coisa dos lugares estanques e do. Ok, tens que estar ou aparecer mais vezes ali, mas não quer dizer que não apareças no outro lado e alguém possa ocupar. Eu acho que tem que ser bastante móvel e tem que saber mudar bastante. Imprevisível para a própria defesa ficar baralhada com isso. Pá, eu acho que o Luke de Jong foi uma boa contratação. Pá, por tudo que envolveu, não é? A surpresa, aquela coisa, pá, isso foi lindo, foi espetacular, foi muito giro, mas acho que foi uma boa contratação. Jogador experiente, era aquilo que acho que estava a faltar no Porto, era experiência ali naquela zona. Já se provou que vai ser uma época longa, ele já está lesionado, portanto, o Samu já se lesionou, portanto, vai ser preciso também ali algum estofo para aguentar a época toda e para continuar a marcar golos, e portanto é bom ter opções. E pá, eu acho que estamos bem servidos. Provavelmente teria, se houvesse essa oportunidade de buscar mais um extremo, só para ter mais opções e ter mais, eh, lá está, redundante, mas opções para poder escolher ao longo da época. Eh, o Borja no início não me encheu assim muitas medidas, não achei, nos primeiros jogos, não achei que fosse uau, que jogador. Tem vindo a melhorar e o jogo com o Sporting foi um bom jogo, e acho que boa opção, é uma coisa que nós não tínhamos. Sinceramente, jogadores que pegam na bola, que vão para cima e que não têm medo de arriscar e de tentar uma finta, hum, acho que depois do Chico, pá, ficámos claramente com poucas opções nesse sentido. O William era essa opção. Na época passada, não percebo porque é que não jogou mais. Se calhar, pronto, havia ali outras ideias, mas excelente jogador. E depois, a mesma coisa que aconteceu com o Neuen Pérez, com o Varela, acontece com o PP. Aquela revitalização, o PP não desaprendeu de jogar a bola. Ele, não é? Ele não veio do Brasil para cá, fez uma excelente época e ele ficou de repente manquinho e esqueceu daquilo que sabia. Agora, este PP não tem nada a ver com os PPs das duas últimas épocas. E este, pá, por favor, joga sempre e vamos lá para dentro e vai embora. E para cima deles. E é isto que nós queremos. E ainda bem que o PP ficou e que o Farioli conseguiu reabilitar o PP, eh, porque acho que é uma mais-valia. Este PP, uma grande mais-valia, e acho que termos opções é bom. O Denis Gul, curiosamente, ficou e se calhar vimos agora o que é que ele pode fazer. No jogo com o Sporting entrou e deu ali mais opções e, e deu ali, pronto, lá está, nuances diferentes. Eu continuo a achar que nós na B temos dois bons avançados, o Alarcón e o Melnichenko. Acho que pá, são boas opções para poder vir à equipa principal. Espero que não corra como correu com o Namazo, que na B também era um jogador e depois na A se calhar não deu aquilo tudo porque
está, a exigência é diferente, os jogos são diferentes, as equipas são diferentes e tens que, se calhar, fazer um bocadinho mais. Mas eu acho que espero que não haja muito mais lesões, mas para aguentar esta época, eu acredito, inclusive, que o Mora poderá jogar, se houver essa necessidade, lá está, ou numa das alas ou um bocadinho mais à frente, com um ataque mais móvel, sei lá, imagina, o William PP e Mora a fazer ali um carrossel maluco pá, não sei. Farioli espero que seja criativo nas opções, mas acho que mais um extremo não fazia mal, mas é o que temos e vamos para cima deles com isto. E não esquecer, lá está, que na B também temos algumas opções que podem, em caso de necessidade, de vir ajudar a equipa A. Pedro, a tua opinião em relação às opções que temos para a frente, eu por acaso vou na mesma ideia de Daniel, talvez mais um extremo, não é a primeira vez que olhamos para este tema aqui no podcast, talvez mais uma opção e a B poderá ter de ser uma resposta a uma futura necessidade. E eu aqui no ataque começava por destacar 2 jogadores que já estavam connosco a época passada, um deles há mais algum tempo, que são o PP e o William, que são 2 jogadores que começaram a época de forma fantástica e pegava no exemplo deles até para falar daquilo que estava a falar anteriormente relativamente ao Gabri Veiga e ao Rodrigo Moura, que é extremamente saudável ver a forma como eles estão a lidar com a competição um com o outro. Espero é que deixem de competir nas lesões. O PP lesionou-se, agora infelizmente o William também se lesionou. Acho que podem deixar essa competição de lado, mas a competição de que o que joga tenta sempre jogar e marcar e contribuir e até brincar com o outro, acho que é extremamente saudável e é isso que se quer. E tem sido muito bonito de ver este início da época de ambos. Eu começava por destacar o PP e o William. Depois, relativamente ainda à opção de extremo, o Borja parece-me ser um jogador muito interessante. Custou aqui nos primeiros jogos, teve aqui alguma dificuldade, principalmente no capítulo da definição e da finalização. Fez 2 golos naquele jogo contra o Casa Pia. Acho que foi importante para ele. Teve quase a marcar em Alvalade, mandou ao posto, teve azar. Acho que vai ser um bom reforço, que acho que nos vai dar muitos gols e assistências. Parece-me que o Borja vai, ao longo da época, contribuir bastante para a nossa produção ofensiva. Eh, Acho que sim, concordo. Se teria que acrescentar alguma coisa a este plantel, seria mais um extremo para completar aqui este nosso leque de opções para o ataque. Infelizmente não foi possível essa intervenção no mercado, a contratação desse jogador. Teremos que nos adaptar de outras formas, encontrar outro tipo de soluções, ou com os jogadores que nós temos, eventualmente o Rodrigo Moura, por exemplo, já que o Daniel falou e bem, também irá ver. Temos opções, o Gonçalo Souza, o Angel Alarcón, temos aqui alguns jogadores que poderão eventualmente ser chamados para cumprir essa posição. Relativamente aos pontas de lança, temos o acrescento do Luke de Jong, que é um ponta de lança sebejamente conhecido, um ponta de lança experiente, com muitos golos, que já mostrou bem ao que veio. Infelizmente teve a lesão de ontem no jogo de treino com o Lourosa, que aparentemente o vai deixar fora dos relevados durante uns períodos, um período de tempo se calhar nunca inferior a um mês. Vamos ver aqui a extensão da lesão, esperamos que não seja grave. Eh, e o Samu, que é o nosso ponta de lança, que é uma das nossas vedetas, digamos assim, um jogador internacional espanhol, já por si só dispensa apresentações. O clube fez um esforço também no verão para conseguir ficar com 100% dos seus direitos económicos. Fez 27 gols na época passada. Se tudo correr bem a nível de lesões, esperamos que isso aconteça. Acho que o Samu, esta época, vai marcar muitos mais golos, mesmo também com, com a produção superior que se espera da equipa. O Samu é um grande jogador, é um grande ponta de lança. Acho que vai marcar muitos mais gols esta época. O Denis Gol, vamos ver, vai ser importante agora neste período em que o Luke de Jong estiver de fora. Vai ser importante o Denis Gol quando for chamado, porque vai ser chamado, com a certeza absoluta. Também mostrar ao Farioli que pode ser opção. O Denis Gol pouco mostrou na época passada, acabou por fazer um golo logo no início da época, mas depois viu-se muito pouco do jogador.
vamos ver, esta época esperemos que seja diferente e vai ter agora aqui uma oportunidade, infelizmente fruto de uma lesão do Luke de Jong, mas a vida é mesmo assim e portanto o azar de uns é sorte de outros, esperemos que o Denis Gould esteja à altura de agarrar a oportunidade, bem precisávamos. Passo aqui também a bola ao Nuno, no sentido dele poder analisar aquilo que são as nossas opções para a frente de ataque. Diria que se calhar é a posição onde pode preocupar um pouco mais. É tal. Eh, Até mais pela questão dos extremos. E eu acredito que existe uma possibilidade, por exemplo, no próximo jogo, ele colocar o PP, se já estiver disponível, a jogar a defesa direito. Não me admiro nada, porque nós faltamos um defesa direito. Acho que ele pode arriscar por aí. Não sei se o vai fazer, mas sei que, tirando o PP, só temos o Borja como extremo de posição. O que ele já demonstrou é que é um treinador que consegue ser camaleónico, não só no 11, como também no que o jogo dá. E isso provou-se contra o Sporting. Quando ele coloca o Denis Gould, ele prende os centrais do Sporting, que também estavam a subir, e o Gonçalo Inácio é muito bom nisso. Ele prendeu os centrais lá atrás e prendeu também o Ricardo Mangas um bocado lá atrás, com o Denis Gould a fazer ali a compensação entre os dois jogadores. E eu acredito que vai passar muito por aí. Eu não acho que ele vá muito buscar a equipa B. A equipa B tem qualidade, mas não tem qualidade suficiente. E nós já batemos aqui algumas vezes. Tem jogadores bons, mas que não estão prontos nem sequer para a segunda liga. E acho difícil que algum deles faça a diferença no plantel inicial. Acho que todos eles têm muito potencial, mas acho também que ele vai utilizar muito a transformação do 11, a transformação tática que ele vai utilizar vai ser um bocadinho por aí. Comparativamente ao ano passado, temos menos soluções, mas aqui a qualidade é subejamente superior em todos os momentos. Eu lembro, por exemplo, no caso de pontas de lança, tínhamos o Samu e o Denis Gould, eu não conto com o Namazo, que andava aí extremo, lança, às vezes até era médio ofensivo, uma pessoa nunca percebeu muito bem o que é que ele fazia, e agora temos o Luke de Jong. Extremos também, o ano passado tínhamos um PP que ia aparecendo e desaparecendo, vamos contar que o PP faz o mesmo este ano, mas temos um Borja Sainz e o ano passado o único jogador que conseguia desequilibrar era o Galeno. Agora o Galeno também o faz. Ou seja, acho que temos uma evolução grande na qualidade, quantidade nem tanto, mas também é para isso que serve o treinador e ele já mostrou que é muito bom nisso. Transforma a equipa, muda o estilo do jogo e com as peças que tem faz a diferença. Olha, e isso estavas a dizer em relação. Epá, é treinador. É treinador e não é de ideias fixas. E nós vimos no É ano isso. passado o que era um treinador de ideias fixas e vimos agora um treinador que, o jogo está a pedir isto, então eu vou dar aquilo. E pá, isso é saber ler o jogo, Hum. é de treinador. Por acaso, em relação ao próximo jogo, estavas a dizer o PP lateral direito, eu não sei se ele não começa o jogo com três centrais. Com o Sim, Neuan Pérez, com o Bednarek e com o Kivior, e mete, imagina, o Francisco Moura e o PP a a fazer as fazer alas. os alas, o Varela a descer. Tu podes agora fazer isso. É porque Até porque é nem sabes como é que está o próprio Gabriel Veiga, não é? certo. Precisa de um E porque apoio ali. efetivamente, tu este ano tens jogadores para fazer isso. No ano passado não É. tinhas. Para fazer esses três defesas, não é? Este ano tu tens jogadores para fazer isso. Lá está, com o Neumann, com o Kivior e com o Bednarek, Bednarek, tu exatamente. consegues fazer isso. E depois lá está, ou o Moura, ou o Zaidu, também tipo maluquinho a fazer o corredor todo, e o PP também do outro lado, se calhar consegues fazer isso. E é mais uma opção que tens, e o Farelli já demonstrou que é aquele treinador que não é casmurro, ao contrário do Anselmo, e se o jogo estiver a pedir outra coisa, ele muda o sistema tático e os jogadores têm que saber adaptar a isso. E E isso é bom. colas o Borja lá à frente, que ele ainda no jogo Casa Pia Sim, marca um gol à ponta de lança que se sim, antecipa ao defesa e mete lá dentro. Ele pode jogar com os dois na certo, frente. certo. Sim, sim. Vamos ver qual será a opção de Faria. Eu acho que esta é a deixa correta também para saltarmos para a antevisão ao jogo nacional. Apenas dizer que o Kivior e o Benarek cada um jogaram 90 minutos, quer frente aos Países Baixos, quer frente à Finlândia, portanto estiveram na seleção. O Diogo Costa é exatamente a mesma coisa nos jogos frente à Arménia e à Hungria. O Denis Gul acabou por ser chamado à seleção da Turquia, mas não ser utilizado. O Froholt estreou-se frente à Escócia, depois a titular frente à Grécia, fez, na minha perspectiva, um excelente jogo na deslocação da Dinamarca à Grécia. O Rodrigo Moura marcou nos dois jogos que teve. O Papritos também foi titular frente à Turquia e o Eustáquio que acabou por vir com um pequeno problema num joelho depois de ter jogado pelo Canadá frente à Roménia. O Pablo Rosário também jogou 90 minutos frente à Jordânia, a representar a República Dominicana. Vamos ver se o Ala Varela se estreia pela seleção argentina, dado que ele não jogou frente à Venezuela.
até agora este último jogo frente ao Equador. Por isso, aqui há algumas dúvidas, algumas baixas. Sabemos que o PP estará de volta frente ao Nacional, pelo menos estará disponível. O Samu também estará, creio eu, a 100%. Esperamos também que o Gabri Veiga esteja a 100%, mas existe, de facto, estas baixas laterais. O Roberto Costa, o Martins está de fora, o Luke de Jong também estará de fora na frente e o William Gomes também provavelmente está ausente. Daniel, começo por ti, análise frente a uma equipa difícil, sempre complicada, onde já tivemos um histórico menos positivo, quer fora, quer também em casa, em abono da verdade, mas que o Futebol Clube do Porto tem que partir com a ambição de sempre, naturalmente, que é ganhar os É 3 ganhar. pontos. É ganhar, claro, sim. E o jogo vai, parece que acontecer no sábado, né? Houve ali aquele filme do Nacional não poder vir e depois bem, mas o jogo vai acontecer e tentar perceber. Eu acho que, por exemplo, uma hora depois de ter vindo da seleção, ter marcado, ter feito os jogos que fez e mesmo o jogo contra o Sporting, se voltar bem, provavelmente será eh, uma opção para titular. Não sei como é que está o Gabri Veiga, mas jogador motivado, boa prestação frente ao Sporting, na seleção também. Eu acho que pode ser também mais um bom jogo para uma hora voltar à titularidade. Lá está, não sei como é que está o Gabri Veiga, mas eu fico sempre de pé atrás quando são os jogadores que vêm de lesão. Fico sempre com aquela coisa do ai, veio de lesão na terça e sábado vai jogar. Fico sempre naquela do se o jogador vai meter o pé, se não vai meter o pé, se tem medo, se não tem. E está ali um jogador tão bom como o Moura que pode ocupar esse lugar. Tentar perceber, lá está, como é que vai ser na lateral. Não sei se a adaptação do lateral esquerdo para o lado direito funciona muito bem, principalmente sendo o Zaidu e o Moura, não sei até que ponto é que eles jogassem, porque nós já vimos, por exemplo, o Martinho a jogar no lado esquerdo, ou outros jogadores, ou o próprio João Mário, quando jogava no lado direito, jogar ao lado esquerdo, mas não sei se ele vai fazer alguma dessas adaptações, ou se eventualmente, bem, acho que tem estado a treinar, o miúdo da B, acho que tinha estado a treinar no lembro dele, esta semana, Provavelmente o Pedro com a Lima, equipa. que acabou de chegar. Pois, ou isso, pois, ou isso. Ou isso. Pois, eu me estava a lembrar do Pedro, pois, às tantas. Não sei como é que ele se integrou agora nesta paragem de seleções, mas acho que o Porto consegue, ainda assim, o Samu está de volta, acho que o Porto consegue fazer um 11 forte para derrotar este Nacional. Esperar que mais ninguém se lesione, lá está o Varela, ainda vai jogar, esperar que ele não se lesione e que ele tenha opções. Porque, principalmente para poder trocar durante o jogo se for necessário. Porque tu começares com 11 e depois ficares um bocado condicionado porque não tens banco, tendo em conta que nós dissemos que o Porto este ano até tem banco, mas isto pode mudar se as lesões começarem a ser muitas. Mas acho que um 11, lá está, muito parecido com o do Sporting, tirando os lesionados, acho que pode dar garantias de um bom jogo e espero que uma vitória. Pedro, já falamos aqui da versão mais camaleónica de Farioli a poder acontecer. A tua antevisão a este jogo, como já referimos aqui, algumas baixas importantes. Sim, temos aqui algumas incógnitas. Algumas baixas são confirmadas, como o Alberto, o Luke de Jong, o Martinho já dá mais tempo, e temos aqui duas dúvidas. Desde logo o Gabri Veiga, perceber se já estará apto para o jogo, já evoluiu para treino condicionado no início da semana, e o William, que aparentemente a lesão, segundo hoje vinha na imprensa, poderá ainda dar para jogar no sábado, vamos ver. Acho que o William jogar ou não poderá fazer a diferença sobre aquilo que vamos apresentar na lateral direita. Se o William jogar, acredito que o PP poderá ocupar essa posição, eventualmente. Se o William não jogar, se calhar vamos ter que colocar o Pedro Lima, que chegou agora. O João Moreira também está lesionado da equipa B, o lateral direito também está fora, ou eventualmente uma outra opção, não sei se um dos centrais, ou eventualmente alguém no meio campo, o Paulo Rosário, não sei, eventualmente, vamos ver. São aqui algumas dúvidas que infelizmente acontecem fruto de problemas físicos que nos têm assolado neste início de temporada, alguns mais graves, outros menos graves, mas que têm dado dores de cabeça ao Fariol e puxado a sua imaginação
para montar a equipa. Independentemente das baixas, independentemente da adaptação que tínhamos que fazer, temos que ganhar. Isso é ponto assente. Não podemos perder pontos em casa contra o Nacional, ainda para mais depois destas 4 vitórias iniciais. Temos que ganhar, temos que entrar, jogamos em casa e, portanto, para ganhar o Campeonato Nacional é proibido perder pontos neste tipo de jogos em nossa casa. Um jogo sábado às 6 da tarde, em princípio o estádio vai estar novamente cheio, vai estar muita gente a apoiar, isso também ajudará no caso eventualmente a equipa precisar dessa ajuda, portanto temos tudo para ganhar. Tivemos agora esta novela do jogo, portanto, nós agora estamos agora com algumas novelas, com as marcações dos nossos jogos, ou por causa das viagens. Temos agora também uma questão do Arouca, por causa da festa das colheitas. Pronto, eu quando vi a notícia ontem, vi algumas pessoas a falar no 3-0, no 3-0. Acho que as pessoas são muito ingênuas em achar que alguma vez o Porto ia ganhar um jogo na secretaria no campeonato português, se alguma vez alguém ia permitir isso. E quando digo aqui o Porto, falo do futebol português como um todo, acho que era impensável para a sexta Liga do Mundo, aquela que quer ser a sexta Liga do Mundo, ter uma equipa a perder por falta de comparência porque não consegue fazer um voo no dia anterior ao jogo. Acho que isso era a descredibilização completa da nossa Liga e do nosso campeonato. Portanto, acho que a situação aparentemente já foi desbloqueada hoje pelo Presidente da Liga junto da TAP, e acho que assim tem que o ser. Sinceramente, na minha opinião, acho que o Nacional não tem culpa. Vivi algumas críticas, mas eu percebo a posição do Nacional, porque relembramos, este jogo foi marcado no dia 1 de setembro, portanto ninguém estava à espera que o Nacional estivesse à espera do dia 1 de setembro para marcar uma viagem para um jogo no dia 13. Naturalmente que não faz sentido. É normal que o Nacional, quando sai o calendário, faça as marcações das viagens a contar que os jogos sejam no domingo, a saber que eventualmente alguns, uma porcentagem pequena vai ter que ser alterada. Mas nós temos muitos jogos, este foi marcado com 2 semanas e temos alguns até marcados de uma semana para a outra. Portanto, se os clubes insulares estiverem à espera da marcação para fazer a viagem, aí sim se calhar vão ter problemas a marcar viagens, para além de que vão ter preços muito, muito mais difíceis. Mas acho que essa Não, Pedro, situação, pronto, mas, mas sim, deixa-me só dizer, pá, eles estão habituados a isto, mas isto não é a primeira vez que acontece. Repara, enquanto comentador na Sport TV, eu nunca sei quando é que são os jogos, eu nunca sei o fim de semana. Se eu tenho o jogo, ok, eu sei que o jogo está marcado para o domingo, mas sei que nunca acontece ao domingo. Sei lá, 70% das vezes acontece ao domingo, mas aquelas 30, pá, e os gajos do Nacional sabem disso. Agora, o Nacional, enquanto membro da Liga, e aí é que é a cena, pá, pressiona a Liga e diz, meus meninos, para nós, clubes insulares, nós precisamos marcar exatamente por isso. As viagens ficam mais caras e é mais complicado. claro, E tem que exigir, enquanto membros, que as coisas sejam marcadas com mais tempo de antecedência. Ainda há 2 semanas, não foi há 2 semanas, foi na semana passada, nós temos um espetáculo da RFM no dia 4 de outubro. O Benfica Porto é no dia 5 e um colega meu estava a dizer, mas quando é que é o jogo? Eu disse, olha, não sei. Como é que não sabes se o jogo é daqui a um mês? Os gajos já não marcaram a data. Claro que uma pessoa fazendo contas e sabendo que o Porto joga quinta-feira, o jogo nunca seria no sábado. Nunca seria, pronto, seria sempre de domingo para a frente. sim. Pá, mas o Nacional também está a contar com ele. O Nacional não é a primeira vez que joga a Primeira Liga e isto não é a primeira vez que acontece. Eles demoram sempre muito tempo a marcar os jogos. Pá, e eu percebo que isto aqui também foi. Eu acho que esta notícia foi para pressionar a TAP. Isto foi uma pressãozinha de: olha, nós coitadinhos, isto aconteceu. De certa forma, pressionam a Liga porque dizem à Liga que eles têm que começar a marcar os jogos mais cedo e têm. Ponto final, que isto é inacreditável. A Sim. partir do momento em que sai o calendário das competições europeias, ok, está aqui, bora marcar isto. Mas também foi uma pressão para a TAP e, entretanto, a TAP, a Liga liga para a TAP e resolve-se. E não é? De repente já há um voo na sexta-feira que permite que o Nacional chegue com tempo. Acho que isto há aqui muita Sim. política e isso também, O, também pelo meio. o comunicado não diz que não havia solução, diz é que a solução não era digna de uma equipa profissional. Portanto, eu não sei qual foi a solução que a TAP apresentou, imagino qual tenha sido, eventualmente aterrar em Lisboa e se calhar, Certo. e se calhar vir para o Porto. Portanto, a TAP está mais habituada a aterrar em Lisboa do que no Porto. Sim, sim. Atenção, estou no campo da suposição, mas o comunicado nacional deixa a entender que foi apresentada uma solução, acho que não era digno. Pronto, acho que ainda bem que se resolveu, porque
acho que era impossível o Porto ganhar a Secretaria, nem é isso que queremos, e acho Não que era acontecia. muito mal termos uma situação destas de um clube não conseguir vir jogar, quer dizer, era isto, não lembrar ninguém, e portanto acho que vamos estar preparados para ganhar os 3 pontos e fechar estes 5 jogos com 5 vitórias, que é isso que queremos. Mas Exatamente. olha que Não, às vezes não também tenho dúvida. jogos no Nacional, toda a gente sabe que a partir das 6 da tarde há nevoeiro e quantas Pois, vezes não são marcados jogos lá às 6 da tarde. Quer dizer, Exatamente. Quantas não é? vezes existem problemas com os 3 grandes e claro, até com outros Pode clubes. ser até E, com portanto, outros isso acaba clubes. por ser uma situação problemática E que neste requer, na minha caso, perspectiva, mais atenção da Liga. é isso. E neste caso, porque é que não se marca? Pessoal, às 6 está nevoeiro. 2 da tarde. Está um grande tempo? Está ótimo. 2 da tarde. 2h30. 3. Não. Vamos marcar tipo 6, 6h30 com aquela possibilidade de vir um nevoeiro e o jogo ser adiado. É Para as ridículo. albienses. Nuno, a tua visão em Pois. relação à possibilidade de termos aqui algumas baixas e como é que o Farioli pode armar a equipa? Talvez tenhamos que esperar mais 2 ou 3 dias para obter mais algum pormenor sobre que opções é que ele realmente pode ter. É muito difícil nós dizermos o que é que seja, porque não sabemos quem são os jogadores que ele tem disponível, não sabemos como é que os jogadores vão chegar das seleções. Eu acho que pegando um bocadinho no que estávamos a falar da Silly Season do Nacional, que o Nacional quis prolongar um bocadinho esta Silly Season, na minha opinião, porque lá está, como diz o Daniel, eles estão nos campeonatos profissionais há 30 anos, se calhar há 30, 40 anos, não faço ideia, e é a primeira vez que lançam um comunicado destes. Isto já aconteceu N vezes, eles nunca lançaram. Eu acho que se calhar, ou antes ou depois do jogo, vamos ter uma flash interview do engenheiro Rui Alves, que a última vez que apareceu foi justificar o porquê de ter levado 10-0 do Benfica. Pelo menos a última vez que ele foi relevante foi aí. E eu acho que ele vai aparecer outra vez, porque isto é um Fediver puro. E o próprio momento este momento das seleções é horrível. Para mim é a pior fase FIFA que existe. Nós temos todo o Kiwior, que é um jogador do Porto há 15 dias e nunca treinou no Porto. Eu não sei o treinador, se calhar também não conhece o Kiwior, quer dizer, obviamente que sabe quem é o jogador, por isso é que o foi buscar, mas não o conhece a treinar. Eu não sei se ele vai poder jogar sequer, ele nunca treinou, ele está. Eu não sei como é que o Eustáquio vai chegar. Não sei, eu sei que ele está lesionado, mas como é que ele vai chegar das seleções? E acho que este momento em que os clubes têm os seus plantéis fechados, ficarem logo sem os jogadores, é mau para os treinadores, é mau para os jogadores, é mau para os clubes, é bom para quem? Para quem tem mão de obra. Problema de expressão à pala, que são as seleções, mete os jogadores a jogar, olha, lesionou-se, pronto, ok, leva-o de volta. Trata dele que daqui a 3 meses eu preciso, ou 2 meses preciso dele outra vez. Pá, acho que muita coisa tem que mudar, nós não podemos mudar o mundo, mas acho que é daquelas coisas que pá, tem que ser os clubes também a batalhar por isso, um bocadinho. Depois Pelo não se menos podem bem não queixar. estão. É o quê, o Não quê? sabemos como mudar, mas bem não estão. Não estão. Eu acho que tem que ser os clubes, não podem ser só os adeptos. Os adeptos é que sofrem, mas os clubes sofrem mais do que nós. E aqui eu acho que mais importante que isso é perceber que o Nacional, para mim, opinião pessoal, foi a equipa que mais me impressionou o ano passado. Tem um treinador que eu acho que é o mais parecido com o Farioli em Portugal. Ou seja, para mim o Farioli neste momento é o melhor treinador que está em Portugal. Tem provado isto nos últimos jogos. Tem feito coisas que para mim eram impensáveis. Ou seja, está a surpreender bastante da forma como monta a equipa, da forma como transforma a equipa. E o Tiago Margarida é assim. O Tiago Margarida é um treinador que, se ele perceber que o Porto tem um ponto fraco, vamos imaginar, vou mandar para o ar, o defesa esquerdo está a ser o ponto fraco do Porto, ele vai carregar a equipa toda por ali e vai fazer um buraco por ali e vai conseguir, através daí, magoar, fazer o Porto sofrer, porque ele é muito bom nisso. E o grande sucesso nacional do ano passado deve-se a isso, deve-se à capacidade que ele teve de ler o jogo. Eu não tenho dúvidas que ele no futuro vai ser um grande treinador, ele é muito novo. E acho que ele está no momento certo em que pode transformar a equipa do Nacional para isso. Ele perdeu o Bruno Costa, perdeu o Luís Esteves, mas não sei se lembram de um jogador que já esteve em Portugal, que era o Lucas João, que era um avançado muito alto e muito forte, que ele foi buscar ao sim. Championship, e foi buscar também um jogador que eu sempre gostei dele no Nacional, que era o Witty. Eu acho que estes jogadores vão fazer muita diferença no plantel nacional. E acho que se calhar, tirando o jogo com o Sporting, é o primeiro jogo em que o Farioli vai ter que estudar muito bem a equipa adversária, porque eu acho que vai ser difícil ele construir o 11 e perceber aquilo que o Nacional vai fazer. O Casa Pia era previsível, o Gil Vicente também, o Guimarães também, o Sporting acabou também por ser um bocadinho face àquilo que o Sporting apresenta, mas eu acho que o mais difícil de prever é o Nacional. E eu acho que eles ganharam bem ao Casa Pia, era previsível.
E o jogo do Sporting é um bocadinho atípico, com aquela expulsão logo no início, a meio da primeira parte, mas mesmo assim eles aguentaram ainda muito bem a primeira parte. Ehm, não vai ser um jogo fácil, vai ser um jogo muito complicado e depende muito também como a nossa equipa entrar. Exatamente. Um desafio aqui para o Farioli, quer dentro de campo, quer nas suas decisões a partir do banco. Meus caros, queria-vos dar um minuto para dar aqui um comentário final, no entanto, sublinhar aquilo que é a agenda para os próximos dias. O voleibol vai entrar em ação com vários amigáveis em Las Palmas durante aqui vários dias, durante o fim de semana. Vamos ter também a estreia do handball no campeonato na próxima sexta-feira às 21 horas em Braga. No sábado, o futebol feminino também entra em ação numa deslocação a Santo Tirso às 15 horas. Particular do hóquei em Valonga às 17 e depois a recepção ao Nacional às 18 horas de sábado. No domingo, os sub-19 deslocam-se a Braga também e às 15h30 teremos a equipa B a receber o União de Leiria. Destaque também para na segunda-feira, no Dragão Arena, um amigável do Futebol Clube Porto em basquete, frente ao Corunha. Um minuto para cada um. Pedro, não sei se gostarias de deixar aqui um comentário final antes de fecharmos. Sim, só muito rápido, dar uma palavra aos nossos jogadores que foram campeões da Europa de Hockey Patinhos, ao Gonçalo Alves, ao Rafa e ao Helder Nunes, que na passada semana se sagraram campeões da Europa, também ao nosso treinador, ao Paulo Freitas, novo treinador, dar-lhes parabéns pelo título europeu. O campeonato começou mal, mas efetivamente aquela fase inicial pouco contava do ponto de vista competitivo, o que contava depois era a fase eliminar, e aí Portugal mostrou-se superior aos adversários e ganhou meritoriamente. Uma palavra também para o Vlado e para o Miguel Queiroz, que estiveram no Eurobasket. Portugal fez uma boa prestação, ficou nos 16 primeiros, sonhou ainda ali com a Alemanha, na entrada para o quarto período estava a perder por um ponto, depois os alemães acordaram pronto, e a coisa descambou um bocado, mas um excelente europeu de basquetebol. Fazer só aqui uma última referência, porque é uma secção com tradição no Foco do Porto, que é o desporto adaptado, que no próximo sábado vai ter o primeiro jogo de basquetebol em cadeira de rodas, às 15 horas, no Dragão Arena, quanto ao Ferrol, uma equipa da Galiza. Dar essa nota, essa referência. A entrada é livre, vamos estrear esta modalidade a partir desta época e vai naturalmente acrescentar aqui mais uma modalidade a esta secção, que tem o boxe, o goalball, a natação adaptada, o ténis de mesa, onde nós também temos nos nossos quadros grandes atletas, grandes campeões internacionais portugueses nos Jogos Paralímpicos. Dar esta referência para o basquetebol em cadeira de rodas, e mais uma vez o Foco do Porto afirmar-se como um exemplo na inclusão e um exemplo no desporto adaptado. Muito bem, Pedro, essa referência. Nuno, aqui um comentário final antes de fecharmos. Muito rápido. Boa sorte para a equipa de handball. Começa agora o campeonato no Arsenal da Devesa. Um abraço ao Gil Martins da equipa B, que foi operado ao joelho. Acho que a operação correu muito bem. E prolongando esta silly season atrasada, digamos assim, eu convido quem nos está a ouvir a tentar descobrir quando é que o Estoril Praia jogou com o Santa Clara. E descobrir quando é que jogou, que eu vou adiantar, foi no passado sábado, durante o período das seleções, um jogo em atraso, porque o Santa Clara jogou com o Shamrock Rovers e a Liga, e muito bem, permitiu o adiamento do jogo, que era para garantir que o Santa Clara tinha a oportunidade de ir às competições europeias. Estava entre ou melhor, dentro dos dois jogos uma eliminatória, da mesma forma que fez com o Benfica, na altura que salvou com o Fenerbahçe, fez a mesma coisa, ou com o Nice, já não sei, e permitiu o adiamento do jogo. Infelizmente, para o Estoril, calhou o jogo deles. O Estoril e o Santa Clara calhou o jogo no sábado, no meio do período das seleções. O Estoril teve com menos 4 jogadores, eram internacionais. Vamos imaginar agora que a Liga, ou seja quem for, porque aquilo andou comunicado do Estoril, comunicado de Santa Clara, comunicado de Santa Clara, comunicado do Estoril, aquilo não se percebeu muito bem. Vamos imaginar que a Liga obriga a que o jogo Benfica-Rio Ave, que é o jogo em atraso, que vai ser no dia 23 de setembro, fosse jogado no sábado e o Benfica ficava sem aqueles internacionais todos. De certeza absoluta que isso não ia acontecer, mas aconteceu com o Estoril. E se a Liga quer melhorar o produto, se a Liga quer equidade, isto não pode acontecer. Pá, eu digo mesmo, isto foi uma vergonha o que aconteceu. O Estoril e o Santa Clara não podiam ter jogado naquele dia. Bem sublinhado, Nuno, agradeço. Deixo aqui o comentário final para o nosso convidado, Daniel Fontoura, se quiser também deixar aqui uma nota final antes de fecharmos.
Sim, concordo com tudo que o Pedro e o Nuno disseram, assino por baixo, exatamente aquilo que eu acho. Então, em relação ao Estoril, é ridículo. E tem acontecido um monte de casos. Eu gosto muito do Estoril. Eu fui speaker do Estoril durante 3 anos e, portanto, é tipo o meu segundo clube na Primeira Liga. E mesmo aquilo que aconteceu em Tondela, deles terem jogado e o relevado estar inacreditável. Bem, não vale a pena entrar por aqui, mas ainda bem que o Pedro também destacou o desporto adaptado e bem, mais uma modalidade dentro do desporto adaptado e fixe o Porto tem bons pergaminhos neste campo. E também concordo com tudo aquilo que ele disse. O handball não vai ser fácil esta época, mas vamos lá tentar uma boa época e, esperar que as modalidades também nos deem alegrias como já deram muitas vezes. Podíamos falar do Porto B, mas isso era mais um episódio, só para falar disso. E desconfio que enquanto não mudarmos de treinador, isto também não muda. Mas agradecer mais uma vez o convite. Eu falo de caralho. E se vocês me deixarem, eu estou aqui até amanhã. E portanto, peço desculpa a quem está a levar com um episódio um bocadinho maior do que o normal, eh, mas é um defeito de profissão e, portanto, obrigado pelo convite mais uma vez. Parabéns mais uma vez pelo podcast e pela vossa dedicação, porque as pessoas acham muito giro ouvir estas coisas, mas o trabalho que dá, lá está. Por Carolice e porque as pessoas gostam e porque é fixe, nós estamos a falar do nosso clube isto é impagável e, portanto, obrigado pelo vosso esforço semanal e diário a estarem atualizados e atentos às coisas, porque isso dá trabalho e eu sei que dá trabalho e, portanto, próprios para vocês e continuem e não desistam. E obrigado mais uma vez pelo convite. Nós vamos, acima de tudo, fazendo pelo portismo que nos corre nas veias e é essa a nossa principal motivação, acho eu. Também gostamos de falar, eu acho que isso também é muito importante É. para um podcast. Sim. Obrigado, Daniel, pela voz, pelo teres aceito o desafio de teres vindo falar connosco e esperamos ver-te em breve, eventualmente, quem sabe, num dia de clube desta vida. Isso em princípio sim, no pelo dia 11. Exatamente. Em princípio deve estar lá. Pelo menos Exatamente. já Dia fiz a 11, inscrição. dia do clube no Estádio do Sim. Dragão, inscrições abertas através da internet, possibilidade de passar um dia no Estádio do Dragão, possibilidade de almoçar também na área Epá, VIP. não posso, porque é tripas e o meu sogro não curte tripas e portanto já vamos ter que ir almoçar ao outro São sítio. coisas, Yeah, exatamente. meu. Isso é a vida, mas é um dia diferente na companhia de portistas e para portistas. Assim chegamos ao fim do nosso tempo, fechamos o 6º episódio do podcast do Mais FC Porto. Muito obrigado, Daniel, pela disponibilidade. Obrigado também ao Pedro e ao Nuno pelas suas vozes. E um obrigado também à restante equipa do Mais FC Porto pelo apoio que nos vai dando este projeto. Um agradecimento muito especial aos mais portistas que vão nos ouvindo. Cada play, partilha, cada mensagem que nos deixam é fundamental. Este espaço também é vosso, é feito por portistas, como todos nós, para portistas. E por isso deixem os vossos comentários, temas que gostassem que nós comentássemos e vissem debatidos, digamos assim, em próximos episódios. Voltamos em breve com mais conversa, com mais temas e, claro, mais FC Porto. Seguimos juntos. Até já. Um abraço. Obrigado, um abraço. abraço. Daniel, foi um Obrigado, gosto. Daniel. Obrigado. Pessoal, obrigado.